Então, vamos comentar como é que isso vai funcionar. Temos interpretação simultânea para o português, para os jornalistas que estão conectados no Brasil. Como lembrete, o relatório está até o meio-dia de hoje, fuso horário de Washington. Para quem não tem uma cópia do relatório, por favor, coloque seu e-mail no chat e nós lhe enviaremos uma cópia. Então, o Will vai fazer a sua apresentação e depois vamos deixar tempo para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade, coloquem no chat e continuaremos após a apresentação do Will. Will, a palavra é sua. Muito obrigado, Ana. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, bom dia a todos. Eu sou Will Maloney e eu vou apresentar um pouco a essência da nossa revisão econômica da América Latina e do Caribe para 2022. O relatório está em duas partes. O primeiro tem a ver com para onde vai a região em termos econômicos e sociais, e a segunda parte tem a ver com um tema que é de importância particular na situação atual, que são as novas abordagens para fechar a brecha fiscal que afrontamos na região. A primeira pergunta é: voltamos para o normal? A resposta é sim e não ao mesmo tempo. Do lado econômico, assim, na frente econômica, nos recuperamos bastante para os níveis pré-pandemia em termos de renda, mas estamos afrontando taxas de crescimento de médio prazo relativamente fracas. Esse ano foi bom, em abril projetávamos 2,3% de crescimento para a região e agora estamos projetando 3%, que é um aumento substancial, em parte pelo aumento nos preços das commodities. Por outro lado, também temos novos ventos de proa. O impacto da Ucrânia está afetando os diferentes países, nem tanto como com outras regiões, mas o aumento nas taxas de juros e o crescimento mais lento no G7 e na China e também a queda dos preços dos commodities faz com que a projeção de 2023 caia de 2,2 para 1,6. Não só a nossa região está experimentando isso, também acontece com o resto do mundo. Uma grande preocupação que nós temos é o que nós projetamos para 2024 de 2,3%, é a taxa de crescimento que esperamos para que era o que tínhamos na década de 2010, que sugere que temos problemas estruturais em conseguir maiores taxas de crescimento e temos que ficar de olho no longo prazo. Os indicadores sociais também se recuperaram bastante, mas necessitamos uma atenção em termos de políticas. As boas notícias é que as taxas de emprego estão se recuperando, a pobreza monetária voltou para os níveis de 2019, especialmente no Brasil, e que a informalidade caiu também para níveis pré-pandemia, inclusive as mulheres que foram particularmente afetadas na crise. As más notícias é que 1,5 anos de educação perdidos vai gerar uma queda de 10% na renda dos estudantes ao longo da sua vida. E são as crianças com menor acesso à internet ou a menores capacidades para tomar aulas, e isso causa mais desigualdades no longo prazo. Também a queda nas taxas de vacinação de doenças em geral de entre 10 e 15 pontos percentuais também vai gerar mais doenças, e a insegurança alimentar em alguns países também transformou as famílias com mais dificuldades em termos de desnutrição. O convidado não desejado na região é a inflação. Não sabemos por quanto tempo vai ficar conosco. E devemos fazer compensações difíceis, não é? Na média são 6%. Obviamente tem outros países com algumas diferenças, mas a maioria dos países na região estão por
por baixo das taxas projetadas pela OCDE ou em torno disso. Isso são notícias relativamente boas, mas não devemos negar que o aumento forte nos preços dos alimentos e do combustível prejudicou as famílias, especialmente os mais pobres. Os bancos centrais são muito agressivos em termos dos padrões históricos e isso contribui para manter a inflação baixa e também a desaceleração do crescimento. Mas não há evidência de melhorias em termos de inflação por enquanto. Temos também o déficit. Houve uma queda no déficit primário de 0,96 pontos percentuais, mas também tem pagamentos com juros maiores que causam maior déficit. Isso faz com que seja difícil, mas os mercados ficam relativamente calmos e é o que temos que observar a futuro. No longo prazo, o espaço fiscal limitado vai limitar os investimentos necessários em infraestrutura, educação, inovação, que é o que necessitamos para o crescimento. E assim vamos para o segundo capítulo, né? Que é como conseguir mais espaço fiscal. Basicamente, identificamos 3 tipos diferentes de intervenções que podemos fazer nesse sentido. O primeiro é maneiras de fechar essa brecha. A primeira seria limitar o investimento público, que é algo mais rápido de fazer para ter resultado. Mas vemos que a América Latina e o Caribe gasta 4% comparado com 6, 8% da África subsaariana, outras regiões da Ásia, por exemplo. E a renda é alta. Se queremos dar um pontapé no crescimento, podemos começar com esse cenário. A outra área na qual temos que ter cuidado é a erosão da inflação em alguns tipos de transferências, por exemplo, com as aposentadorias. Também é recessivo, porque essas pessoas gastam todo o seu dinheiro. Uma abordagem melhor seria trabalhar para umas despesas públicas mais efetivas, eliminando as perdas nas transferências, nas compras. Tudo isso poderia economizar 17,1% do gasto. Isso envolve 2/3 partes dos países na região que poderiam equilibrar seus orçamentos com essas economias. Mas aqui vemos que trabalhar no gasto público é uma porta de saída para modernizar o Estado e modernizar um pouco a agenda, para aumentar a confiança no Estado. Por último, chegamos nessa situação tão complexa em torno de novos impostos, né? Isso, obviamente, é uma armadilha, porque temos que equilibrar a renda, a progressividade e o crescimento. E há algumas nuances que temos que ver. Em primeiro lugar, os níveis de impostos de América Latina e do Caribe são modestos, 25%, mas varia muito na região, no Cone Sul, por exemplo. Bom, não estamos tão longe dos níveis da OCDE, mas, por outro lado, países na América Central, especificamente, onde as taxas são extremamente baixas. Os impostos altos, sabemos pela literatura, podem ser muito mais agressivos, mas também podem limitar o crescimento. Também vemos pelo trabalho que está no nosso relatório que depende muito do nível de impostos. A IVA na região é alta e regressiva. Tende a prejudicar muito a economia das famílias. Então, não temos muito espaço na região para aumentar o IVA. E os impostos corporativos também são altos, também aumentam
as possibilidades de cumprimento. Mas estamos nos focando no imposto da renda, que são baixos na média na região e são extremamente progressivos. O que queremos salientar aqui é que o nível médio de imposto na renda é baixo na América Latina é porque só paga uma parte muito, muito estreita, 10%, comparado com 80% da população nos Estados Unidos. E essa limitação significa que tem maiores efeitos negativos no crescimento. Temos que ter em conta isso. E teremos que aumentar também a base fiscal. Eu vou finalizar aqui. Agradeço muito a vocês e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, Will. Eu vou abrir o chat aqui e vamos ver as perguntas que recebemos. A primeira é de François Rachal, da FM 104.9. Está interessado no que você puder nos contar sobre qualquer novidade sobre o Haiti. Sim, o Haiti continua sendo uma situação muito complexa. Estão lutando com uma crise de múltiplos efeitos. Tem violência, instabilidade institucional e também os choques dos furacões, a Covid, uma taxa muito baixa de vacinação. A economia continua contraída. Estamos vendo 2,5% negativo em 2022, então a situação de curto e médio prazo não é muito positiva. O banco continua apoiando a recuperação desde o terremoto de 2021, com apoio para recuperação de tragédias ou problemas naturais. Estamos trabalhando muito para que tenham acesso à aprendizagem de qualidade e para mitigar a insegurança alimentar. Temos o portfólio do banco que aumentou 4% nos últimos 2 anos, mas é isso o que temos por enquanto. Temos que monitorar a situação com muito cuidado. Obrigada, Will. E temos algumas perguntas sobre o Brasil. Então, eu vou lê-las aqui. Uma temos de Esteban Bayar, do Valor Econômico. Como o Banco Mundial avalia a contração fiscal do Brasil? Como essa abordagem nova pode trazer mais resiliência? E também há outra pergunta semelhante sobre... o da Folha de São Paulo. Pode falar mais especificamente sobre a brecha fiscal no Brasil e o que estamos fazendo na média da América Latina? E temos mais perguntas do Brasil. Você quer que eu leia todas as perguntas do Brasil? Claro. Então, tenho mais uma pergunta. Qual a projeção para a economia do Brasil este ano e no ano que vem? Quais são as melhores opções para propulsar a economia e como as eleições podem influir nisso? E aqui tem mais 2 perguntas. Eu peço desculpa se eu pronunciar incorretamente o nome de alguém. Eu peço desculpa. 2 perguntas. O auge orçamentário está diminuindo? É o investimento uma prioridade para o país? As pessoas poderiam esperar outra coisa? E o que acontece com a modificação dos preços dos commodities? Então, são perguntas sobre o Brasil, algumas também sobre as eleições, se há espaço para o orçamento e também qual seria o modelo ótimo para o Brasil. É uma discussão que dá para muito, né? O panorama básico
no Brasil, ou o que esperamos de crescimento. Bom, alguém abriu o microfone, temos uma interferência. Agora estão montados. Bom, então, o Brasil esperamos que cresça 2,5% em 2022, que tem a ver com os efeitos pós-pandemia e uns preços dos commodities mais fortes. Esperamos que diminua em 0,8% para 2023. O Brasil é um dos países onde ainda tem impactos mistos, né, entre, por exemplo, a guerra da Ucrânia, os preços dos commodities, a escassez de fertilizantes, que afetou o setor agrícola. Então, é um pacote misto. A média regional está sendo afetada por algumas situações, como acontece, por exemplo, na Colômbia, mas o Brasil mantém taxas médias. Indo para o ano que vem, a desaceleração ou a queda nas taxas de crescimento do G7 e na China, que é um parceiro importante de exportações, e a queda nos preços dos commodities e o aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos vão prejudicar toda a região, incluindo o Brasil. Apesar do fato de o Brasil ser muito generoso durante a pandemia, em oferecendo transferências para as famílias, poucos países na região tiveram uma diminuição da pobreza durante a crise, e houve um aumento muito alto como causa disso na situação fiscal geral. O Brasil tem as suas dificuldades também. Então, como outros países na região, temos que observar o impacto das taxas de juros nos pagamentos, e também segundo a situação do Brasil. A respeito da eleição, trabalhamos com ambos os governos, tanto com Lula e com Bolsonaro, e, bom, apoiaremos quem for eleito. Temos uma longa lista de prioridades, pontos da agenda, como é que essas taxas de crescimento serão maiores. Isso poderemos ver com qualquer governo. A inclusão é uma questão pendente, e também a ação climática, né? Temos uma longa agenda por diante nesse sentido para trabalhar. Então, vou finalizar aí com essa resposta. Então, para voltar, você pode dizer mais alguma coisa sobre a última parte da pergunta da Agência Estado? O impacto potencial dos preços menores dos commodities e a desaceleração do crescimento no G7 e na China? Bom, é difícil dizer qual seria o impacto, mas sabemos que são exportadores de commodities e que a queda do crescimento da China, que é bastante baixo neste ano, historicamente baixo neste ano, terá impactos na economia do Brasil. Eu acho que é relativamente baixo, 0,8%, como dizíamos, para 2023. Obrigada, Will. E há uma pergunta sobre Peter Richards, da Caribbean Media Corporation. Pode falar mais especificamente sobre suas projeções para o Caribe? Posso. O Caribe é uma das regiões que foi mais prejudicada pela Covid. O PIB recuperou para os níveis de 2019, mas não esperamos que isso aconteça até 2024. Isso reflete a taxa lenta de recuperação da região. Sabemos que há muitas situações, tivemos dificuldade, eles tiveram dificuldades para abordar a crise da Covid. Muitos países têm taxas muito baixas de vacinação, o que faz com que sejam muito mais vulneráveis para qualquer variante nova. É importante acreditar que a Covid agora está em remissão, digamos assim,
mas é muito imprevisível e temos que estar preparados para o que vier, né? Por isso que queremos que aumentem as taxas de vacinação. A região também foi muito prejudicada pela crise da Ucrânia, porque eles, por conta da importação de combustíveis, e isso coloca mais restrições nos orçamentos. Isso fez com que fossem anos difíceis para o Caribe. Os países estão se concentrando muito na sustentabilidade fiscal, a resiliência contra os problemas naturais ou as catástrofes naturais. Isso, Will. Então temos mais uma pergunta vamos ver, estou aqui procurando segundo a ordem. Só um minutinho, por favor, peço desculpa pela demora. Então, temos uma pergunta da General Express. Mencionou a eliminação de custos sem transferências, o impacto nas famílias mais pobres. Sim, sim. Não, eu continuo. Não, tudo bem. Eu continuo. É, é o que eu disse, né? Há transferências mal desenhadas e há muitas famílias que foram muito prejudicadas pelo aumento dos custos de alimentos e de combustíveis. O que vemos na região com frequência, na América Latina, é preços do petróleo ou do combustível subsidiados que, que não só ajudam as famílias pobres, também estão subsidiando os preços das famílias que podem pagar. Então, as economias se obteriam economias se essas ajudas fossem dirigidas melhor. Não seria eliminar, mas seria melhor do ponto de vista econômico. Não subsidiar produtos diretamente, mas aumentar as transferências para as famílias que necessitam, né? E isso é mais efetivo do ponto de vista econômico. Insisto, não estou falando de eliminar suporte ou ajuda para as famílias pobres. Obrigada, Will. Aqui é uma pergunta de Kavanakis da Television Jamaica. Vários países na região têm preocupação com as políticas. Você diria que até que ponto estamos muito longe de os bancos centrais aumentarem as taxas de juros? Bom, essa é a pergunta de ouro, né? Temos que ser totalmente honestos. As ferramentas que temos para combater a inflação não são instrumentos muito precisos. Aumentar as taxas de juros trabalham com a inflação, diminuindo a demanda para os produtos. É assim como funciona. Então, a arte e a essência que é aplicada nos Estados Unidos é você quer aumentar as taxas de juros o suficientemente para as pessoas verem que a inflação está sob controle e que aumentem as expectativas, né? Mas agora as expectativas de melhoria na América Latina não estão aumentando. Isso prejudica os bancos centrais na região. Mas para poder aumentar, tem que evitar uma recessão na economia. E esse é um grande problema que todos os bancos centrais têm. Eu diria que, em geral, a região está indo muito bem em termos de conseguir um equilíbrio. Obrigada, Will. A outra pergunta de Samber. Eu vou voltar para o Caribe, tá bom? Eu vou ler tudo isso para ver se você pode responder tudo junto. Aqui estão perguntando sobre a economia do Caribe do Leste, se tem informação sobre isso, incluindo a Dominica e algo especificamente sobre a Jamaica. E se pode repetir mais dados sobre o Caribe. Eu não tenho os números aqui na mão. Só um minutinho. Eu não sei se tenho aqui os números. Bom, então, sim, vamos voltar para as perguntas. Aqui tem mais uma.
de Jemina Bell, de Open Media One. As ilhas de Caribe, como Saint Kitts das Neves, têm problemas na região. Qual a sua posição nesse programa e como pode fechar a brecha? Se países como esse podem se afastar das despesas governamentais. Só um comentário. Se não conseguimos responder às suas perguntas, então nós encaminharemos a resposta por e-mail depois da rodada de imprensa. Mas agora vamos ter uma resposta sobre Saint Kitts e Nevis. É um instrumento muito interessante, eu não tinha pensado nisso antes, mas tem uma função muito importante em alguns países, então não sei se tem algo em comum em particular, mas eu estava procurando um dos países por aqui, Saint Kitts e Nevis, Jamaica, a Organização dos Países do Caribe, Barbados. Bom, estamos vendo 10,5% neste ano, que é muito bom, e depois caindo para 5% no ano que vem. Para a Jamaica, temos 3,2% para este ano e caindo para 2% no ano que vem. E a Organização dos Países do Caribe, eu acho que não temos como um grupo por aqui. A Dominica temos 5,8% neste ano e 5,0% no ano que vem. Muito bem, obrigada. Tenho mais uma pergunta. Alguém perguntou se você pode repetir as projeções para 2022, 2023 para o Brasil? Sim, esperamos 2,5% para 2022 e 2% para 2023. Obrigada. E a Argentina? A inflação está acelerando. Qual o resultado? Há um risco de paralisação? De o quê? De espiralização. Não sei se eu pronunciei bem. Tá bom. Entendi. Bom, obviamente a Argentina... Sim, desculpe. Desculpe eu interromper. Não, tudo bem. Obviamente, a Argentina é um dos países na região com maiores taxas de inflação que a média, que falamos de 6%, né? Isso já tem acontecido por muitos anos e uma preocupação muito grande. Temos esperança de que o programa do FMI, que tiveram, lhes ajude. Nós estamos dando apoio com vários milhões de dólares e com ajuda técnica. Então, bom, temos que ver o que acontece e, enfim, ver o que acontece, finalmente. Eu tenho mais uma pergunta sobre a Tisha Paul, de Granada. Os pequenos estados insulares pediram uma taxa de vulnerabilidade, tendo em conta as diferentes bolsas e empréstimos para mitigar desafios como a mudança climática. Você vê que isso é algo para o médio prazo? E qual a postura do Banco Mundial? Bom, eu tenho aqui o número Granada, 3,8% para este ano, caindo para 3,4% no ano que vem. Eu acho que as ilhas do Caribe em geral se beneficiarão de trabalharem como grupo nesse tipo de produtos. Então, articulando as preocupações e trabalhando como grupo, realmente seria algo muito positivo. O banco está sempre pronto para debater esses assuntos. Só um minutinho, Will, estou lendo aqui o chat. Então, a próxima pergunta é: apesar do fato de as expectativas de inflação estarem sob controle na América Latina, as de 2024 estão aumentando no Brasil. Essa é uma preocupação para o Brasil? Sim, bom,
vamos dizer assim, a boa notícia é que, por enquanto, para a maior parte, as expectativas de inflação são moderadas, mas é exatamente, tem que ser esse equilíbrio nos bancos centrais. Quando vem esse aumento incipiente em termos da inflação, você tem que dar uma resposta crível para os cidadãos, né, do país, ver que tem essas expectativas e que a inflação esteja sob controle. Tem que ter negociações salariais que faz com que os aumentos dos preços sejam naturais. Não queremos entrar nessa espiral, né? Obrigada, Bill. Tenho outras perguntas da Diana. A primeira é de Svetlana Marshall. A Covid contribuiu para aumentar as taxas de inflação em Goiânia. Que medidas podem ser tomadas e, além das transferências, qual a posição do Banco Mundial? E outra pergunta também da Guiana. Ainda sentimos o impacto da inflação, projetando também um crescimento econômico importante graças ao impacto ou impulso do setor petrolífero. Bom, obviamente a Guiana tem tido um crescimento muito alto. Esperamos 57,8% para este ano, caindo para 25,2% no ano que vem. É uma economia que tem taxas de crescimento extraordinariamente boas e qualquer governo veria um desafio em gerenciar esse fluxo de recursos para manter um limite na inflação e que o Banco Central possa controlar tudo isso. Em termos da mitigação do impacto nas famílias, em geral, o banco dá suporte nas transferências para as famílias para compensar justamente o aumento do custo dos alimentos e do combustível de uma maneira mais eficiente, para dar também suporte às famílias pobres, como eu já falava antes, através dos subsídios. Você tem um número específico para São Kitts? É estranho, mas eu acho que tem por aqui. E há uma pergunta da Television Jamaica outra vez. Deveríamos nos preocupar com a possibilidade de uma recessão e se ajudar. São Lucia e Vicente têm 7,9% este ano e 6% no ano que vem, e São Vicente e as Granadinas 5% e 6,3%. Então, isso dá uma sensação das ilhas na região. Jamaica, preocupada com a recessão. A Jamaica, estamos projetando 2,0% para o ano que vem, que é por cima da média da região. Obviamente, há estimações. Por enquanto não vemos uma recessão. Obrigada, Will. E aqui temos uma pergunta da Caribbean Broadcasting Corporation. Barbados tem uma taxa de crescimento que é notavelmente maior que o resto dos países na região. Lembrem, gente, que se vocês tiverem perguntas, podem colocá-las aqui no chat. Estaremos encerrando daqui a pouco. Então, Will, o que você acha sobre Barbados? Eu não tenho a resposta. Eu diria que Barbados conseguiu vacinar todo mundo muito rápido. Então a indústria se recuperou rapidamente, mas além disso não tenho mais informação. Aham. Então, Will, eu não vejo mais perguntas por enquanto. Eu vou deixar uns minutinhos para ver se mais alguém tem alguma pergunta, mas também eu quero lhe dar a possibilidade de fazer algum encerramento a partir do relatório e o que você vê da região a futuro.
O que que você acha? O que que você sente? Bom, eu acho que eu gostaria de dizer que a região afrontou tempos incrivelmente difíceis. Fomos muito prejudicados pela Covid em geral. A crise da Ucrânia também prejudicou vários países também. E tendo dito isso, as autoridades em geral demonstraram muita resiliência em termos das posições de reservas dos bancos centrais, em termos da composição da dívida, em termos da resposta à inflação dos bancos centrais. Afrontamos diferentes circunstâncias difíceis. Estamos melhor do que estávamos há 20 anos e isso é algo que deve nos orgulhar. Obrigado. Vejo aqui algumas perguntas aqui. Vamos ser em ordem. Qual sua previsão de crescimento para Trinidade e Tobago? Trinidade e Tobago, não temos Trinidade e Tobago. Tenho que procurá-lo. Aham, bom. É, depois enviaremos a informação. Outra pergunta do Brasil. Como o Banco Mundial vê o otimismo do mercado com o Brasil e como isso pode ser positivo para o povo brasileiro? Então, impressiona que os mercados globais em geral estão abordando assim a região com esse alarme também, né? Se você observar o aumento nos mercados emergentes, houve um aumento no último ano com o aumento das taxas de juros. Isso pode trazer dificuldades para o serviço da dívida, mas não demasiadamente alto. Então, em geral, como sabemos nos mercados financeiros, isso pode modificar muito rapidamente, mas em geral é bom que os mercados agora não estejam sob alarme, que não estejam sob alarme. Isso significa que o financiamento da dívida não é tão alto como teria sido em outras circunstâncias, e isso nos ajuda com o crescimento. Muito obrigada, Will. Eu acho que não temos mais. Ah, sim, temos mais uma pergunta. Então, qual o panorama para as Bahamas, considerando que tem que lidar com a Covid e com as perdas bilionárias de 2019? Bahamas tem 8% para 2022 e 4,1% para 2023. As Bahamas, sim, têm problemas climáticos, mas estão indo bastante bem neste ano. Obrigada, Will. Então, eu acho que vamos ir encerrando aqui. Eu acho que já respondemos às projeções dos jornalistas. Vamos encaminhar as cópias dos relatórios. Lembrem que o relatório está até o meio-dia, tem o horário da Washington. Vocês podem entrar em contato conosco se ficou qualquer resposta pendente. Quero agradecer o Will mais uma vez por estar aqui conosco hoje e agradecer a todos vocês na região. Muito obrigada pelas suas perguntas e que tenham um bom dia. Muito obrigado. Tchau, tchau.